Bem, queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e chegamos ao sábado, dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos comentando nesta semana, nos devocionais diários propostos pela CPAD, a lição de número 9, que traz como título o batismo, a primeira ordenança da Igreja, que é constante das lições bíblicas editadas pela CPAD na classe dos adultos no primeiro trimestre de 2024, cujo tema central é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Para este sábado, o título proposto pelos editores é O Testemunho Público da Fé. E o texto em apreço é Atos 2:41, que diz: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Na verdade, o batismo nas águas é um testemunho público da nossa inserção nesta igreja que é universal. É um ato pelo qual o batizando diz à igreja, a igreja local, a igreja onde ele irá pertencer, onde ele será edificado, onde ele será exortado, onde muitas vezes ele ouvirá o que causará uma sensação de correção para o bem da sua alma. Esta igreja local reunida tem que perceber esse testemunho público da fé. É um ato também para a sociedade em geral. Ele passa a ser um integrante desta igreja local e agora, doravante, um cristão, uma pessoa parecida com Cristo, uma testemunha de Jesus entre os homens. Nós temos, portanto, a assunção de um compromisso que publicamente passa a ser apontado como testemunha de Jesus. Foi o que Jesus nos disse em Atos, no capítulo 1, versículo 8, quando estava próximo de ser assunto aos céus, ele disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para ser testemunha de Jesus, deve-se publicar, deve-se ter um testemunho público que crê naquele que o enviou. Também este testemunho público é uma prova inequívoca do amor de Deus aos homens. Um amor tão grande, tão completo, que é descrito por Paulo em 1 Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que não faremos a leitura, porque não há tempo, mas que demonstra as características deste grande amor de Deus demonstrado a nós, que deve também ser testificado por aqueles que fazem profissão de servir ao Senhor. Essa demonstração não pode ser só com palavras. A demonstração é feita também através de poder, que é o que o apóstolo Paulo diz também aos Coríntios, no capítulo 2 da primeira epístola, no versículo 4, ele diz aos Coríntios: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder.
este testemunho é acompanhado com poder de Deus. Este crente testificador do poder de Deus é um instrumento para a glorificação de Deus pelos homens. É o que diz também Jesus no início do seu ministério, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5 e versículo 16, quando ele expõe: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o crente, quando ele testemunha através das suas palavras, mas também através do poder de Deus, ele glorifica a Deus e é, na verdade, uma bênção entre os homens, e esta bênção resulta na própria glória de Deus. Para que isso se dê de forma absolutamente, é necessário que o novo convertido seja devidamente instruído. Eles têm que aprender de Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é? Ele deve conhecer o jugo do Senhor. Em Mateus 11, versículo 30, ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Saber as responsabilidades que acarretam da testemunha do Senhor Jesus. Devem saber também a sua doutrina, a constituição do reino, que está descrito no Sermão do Monte, já dito, mais especificamente em Mateus, dos capítulos 5 a 7. E vemos que não tem base bíblica a prática de alguns segmentos cristãos de que o batismo nas águas deve se seguir imediatamente ao gesto da decisão por Cristo. Temos notícia de algumas situações em que, ao aceitar, ao se decidir por Cristo, aquela pessoa já é batizada. Guardadas as devidas exceções, aquele que postula o batismo, ele deve ser ensinado, discipulado, bem orientado acerca do papel, acerca deste novo nascimento, do chamado, deste batismo espiritual que ocorreu com ele antes do batismo nas águas. Do contrário, este batismo será para ele não uma bênção, mas uma maldição. Aquilo que não se discerne espiritualmente, diz Paulo, se faz para a própria condenação. Quando alguém publica que é testemunha de Jesus e age de forma contrária ao seu evangelho, logo ele está auferindo condenação para si. Tenhamos cuidado para que a cada dia mais nós tenhamos a certeza que o testemunho público da nossa fé é verdadeiro e aquilo que nós dizemos com as palavras é também praticado em verdade. Jesus certa vez disse àquela mulher samaritana, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma boa aula amanhã e que Deus continue dando graça à sua igreja para crescer de forma ordeira e que os crentes no Senhor Jesus Cristo, que foram
ensinados sobre a prática cristã, ensinados sobre as ordenanças de Jesus Cristo, que creram verdadeiramente em Cristo, que se converteram verdadeiramente dos seus pecados, que são identificados com Cristo, possam também testemunhar publicamente a sua fé. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.